Os Teólogos Anônimos apresentam Convidado Anônimo. E é isso aí, galera. Tá começando mais um episódio do Convidado Anônimo. Esse aqui é o Convidado Anônimo número 2. E hoje, pelo menos do segundo Convidado Anônimo, eu tenho a companhia aqui do Gerson, o Gersinho, para me ajudar aqui a entrevistar esse nosso segundo convidado. E o nome do nosso convidado de hoje é o Giovanni Cascais Pacheco Júnior. Mas daqui a pouco ele vai falar como ele gosta de ser chamado. Ele é aqui o auxiliar, pastor auxiliar aqui da Igreja Batista da Trindade, o ajudante aí do pastor Rogério, presidente da Convenção Batista Catarinense. E hoje a gente vai falar sobre a importância da formação teológica para o ministério pastoral. Uma pergunta seria, todo pastor tem que estudar teologia? Então, se apresenta aí, Giovanni, pra gente, fala de onde você veio, quais são suas origens, o que você está fazendo agora, no que você é formado, e é isso aí. Fica à vontade. Fala, gente, tudo bem? Como o Lucas falou ali, eu sou o Giovanni Cascais Pacheco Júnior. Cara, como eu gosto de ser chamado. Olha, me chamo de Giovanni, me chamo de Júnior, me chamo de Cascais. Alguns apelidos também que eu não vou passar para vocês aqui, para não ficar pegando no meu pé, para não ficar zoando. Mas pode me chamar de Júnior, tá? Eu gosto mais que me chame de Júnior. Bom, eu sou manezinho de Floripa, manezinho da ilha, na verdade, né? Nasci na Carmela Dutra. Aqueles que são da região vão entender o que é isso, é manezinho raiz mesmo. Morei muito tempo na parte do continente e hoje eu estou morando na ilha. Atualmente eu estou na Igreja Batista da Trindade, junto com o pastor Rogério, auxiliando ali com os jovens, também um pouco na parte do louvor. E também estamos num projeto, uma revitalização de igreja no bairro Ipiranga. É um bairro que fica no continente aqui na Grande Florianópolis. Me formei em teologia, terminei a minha formação, na verdade, no final do ano passado. E agora estou fazendo uma outra formação na área de pedagogia. Estamos aí nessa caminhada, querendo ajudar na igreja, querendo trabalhar a ideia de igreja saudável. Esse é o nosso pensamento. Estamos aí. É um pouquinho da minha apresentação aí, Lucas. Massa, legal. E hoje estamos aqui com o Gersinho, os dois pastores do grupo, para entrevistar um pastor também, que está aí no começo da caminhada, como nós também. E é interessante que o Giovanni tenha escolhido esse tema aí, que esse é o tema do trabalho de conclusão de curso dele. Eu queria saber, Giovanni, o que te motivou a fazer esse trabalho? Por que você quis fazer uma pesquisa sobre a importância da formação teológica para o Ministério Pastoral? Foram algumas coisas que você viu em outros pastores, ou alguma necessidade que você olhou para si e pensou, pô, esse aqui é importante? Ou foi durante o curso? Como é que foi? O que te motivou? Qual foi o teu objetivo com essa pesquisa aí, com esse artigo? Bom, eu vim de um tempo onde a teologia não era bem vista, né? Quando eu falo assim, eu vim de um tempo, parece que eu sou muito velho também, né? Na verdade, eu tenho 36 anos, então não sou tão velho assim, mas na verdade eu vim de um lugar onde, quando se falava em teologia, o pessoal não gostava muito desse termo. O pessoal falava que teologia era algo que esfriava o crente, teologia era algo que não era legal. Então, mesmo assim, eu segui o caminho inverso, né? Eu fui estudar teologia
E depois que eu comecei a estudar teologia, eu vi que ela é peça fundamental na nossa vida, peça fundamental na vida do crente, não só do crente, e também na vida do seu líder, na vida do seu pastor, né? Então, através do meu estudo, eu vi essa necessidade e confesso que quando eu não via muitas coisas, não tinha muito entendimento do que as pessoas estavam pregando, do que as pessoas estavam falando, e depois que eu comecei a estudar teologia, e daí eu comecei a ver que realmente tem essa necessidade do pastor, aquele que assume a tribuna, aquele que assume o púlpito, né, ter uma formação teológica, porque daí eu vi realmente as loucuras que estavam sendo ensinadas em cima do púlpito. Então, só depois que eu comecei a ter o contato com a teologia, eu comecei a ver. Então, foi chegando no final do curso, eu pensei, o que eu vou fazer, qual vai ser o tema do meu TCC, né? E como eu gosto muito dessa parte prática, da teologia prática, eu pensei assim, vou trabalhar esse tema porque eu escutava que teologia não era legal de fazer, e hoje eu vejo que ela é de extrema importância, e eu vejo o que está sendo pregado, eu vejo alguns pastores bem despreparados com relação à teologia, então eu vi a necessidade de trabalhar esse tema e entender um pouco da história também, a respeito da história da igreja, entender um pouco, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente, mas a princípio seria isso. Giovanni, prazer, é muito bom conhecê-lo, muito bom saber. Eu li o seu artigo da faculdade, achei bem interessante. É um tema que, para quem ainda não engrenou no seminário, é um tema interessante, porque de fato agora vou até trazer uma ideia um pouco pejorativa sobre a questão. Infelizmente, as igrejas mais pentecostais, elas acreditam mesmo que de alguma forma a teologia esfria a fé, né? Então, e é claro, isso não é generalizar, não é um pensamento generalizado, mas em algumas igrejas pentecostais existe esse pensamento. Nas igrejas históricas não, né? As igrejas históricas geralmente pensam o contrário. O pastor precisa ter uma formação teológica. Não é obrigado, né? Não são todas as igrejas que obrigam, mas elas pedem um mínimo de conhecimento e formação na área. Me diz uma coisa, você vem de uma origem pentecostal, ou não? E faz quanto tempo você está na denominação batista? Se você já frequentou alguma outra igreja histórica, né? Lembrando que entre os próprios pentecostais a gente tem uma ascensão muito grande da própria literatura teológica, né? A CPAD, que há 20, 30 anos atrás não tinha nada muito interessante, hoje em dia tem traduzido e editado vários autores até de teologia reformada, né? Então diz para mim qual que é a sua origem, não se você não quiser, se você achar que não é muito ético citar a denominação, mas se de fato você veio de uma igreja pentecostal e se lá eles achavam que de fato a teologia esfriava a fé do cristão, como que foi isso? Como foi essa mudança também para a Igreja Batista? Isso, eu vim da Assembleia de Deus, né, e vai fazer 4 anos que eu estou na Igreja Batista. E a minha volta foi um processo bem interessante, que eu comecei a ler um pouco mais, comecei a estudar um pouco mais, e a gente começou a entender algumas verdades e não estavam batendo com aquilo que a Escritura estava nos dizendo, né? Então, eu comecei a ficar um pouco insatisfeito com algumas coisas e conversei com a minha esposa, né? O pastor Rogério, a gente já conhece ele há bastante tempo, meu pai era bem amigo dele também, o pastor Rogério é o nosso pastor lá, né? E o meu irmão já congregava com o pastor Rogério também. Eu fui fazer uma visita num culto dele de ensino e gostei muito dessa parte da pregação da palavra, e fui na outra semana, e até que a gente foi indo, conversei com os pastores da igreja, da Assembleia, e comuniquei que a gente estava saindo, e ali eu comecei esse processo de estudo, né? Comecei a me aprofundar um pouco mais
no estudo das escrituras, aí comecei a fazer teologia também, comecei a fazer uma faculdade, teologia, comecei a ser mentoreado também, comecei a comprar alguns livros e esse foi então, o meu contato mesmo com teologia mais profundo, com estudo mais profundo, de 4 anos para cá. Excelente. Esse é um pouquinho da minha história. Muito bom. Lucas? Então, é interessante esse tema que surgiu aí, porque eu pelo menos percebi, não com tanta força como no meio pentecostal, mas no meio histórico, pelo menos o batista, sim, batista brasileiro, surgiu um pouco dessa ideia também de que a teologia era ruim, assim, para a fé, porque começou-se também a dar um pouquinho mais de ênfase para a experiência pessoal. Só fazendo o contraponto de que também essa ideia também rondou, né, os meios históricos, talvez não os presbiterianos, que são mais um pouquinho mais fortes nisso, mas no meio batista, por exemplo, um tempo atrás a gente falava que era o povo da Bíblia, né, eu já ouvi isso. Mas a gente vê que não é bem assim hoje em dia, né? E outra coisa que eu acho que é o outro extremo que às vezes a gente tem, nem é tanto uma pergunta, mas um comentário, se vocês quiserem comentar, é que do lado histórico, né, do lado mais reformado, por exemplo, a gente tem um academicismo também, né? Muitas vezes um discurso que não atinge as pessoas comuns, ou não atinge o dia a dia das pessoas, vira aquela coisa teologia acadêmica, e que também é outro extremo ruim, né? O que vocês acham? Eu acho que dentro do âmbito batista brasileiro, essa ideia de que a teologia faz mal, ela nasce a partir da cisão, a partir da divisão do Ernesto Tonini, né? Com a ascensão da Igreja Batista do Povo, com o manifestar do dom de línguas e tudo mais, independente de, hoje em dia, batista brasileiro, muitos não são mais cessacionistas, né? Mas o Ernesto Tonini, quando tem o rompimento com a Batista brasileira e funda, então, a Igreja Batista do Povo e a Convenção Batista Nacional, eu acho que influenciado por esse momento que dentro da Igreja Batista brasileira acaba que alguns irmãos, né, mas não a convenção, nem os pastores diretamente, levados por essa ideia de que a teologia não é algo bom ou que esfria a fé. Mas eu não vejo isso com força. Eu acho que isso foi um momento bem pontual e que hoje em dia não se vê mais com tanta força dentro da Convenção Batista Brasileira, né? Cara, eu achei bem interessante no teu trabalho ali a relação que você faz do ministério pastoral, digamos assim, com os primeiros pastores, né, que são os pais da igreja. E dali, em geral, os pais da igreja, eles edificavam as igrejas, né, eram teólogos e apologistas, né, defensores da fé. O que você acha? Você acha que o ofício pastoral hoje ele tem a ver com o que os pais da igreja fizeram? Ou é só um ponto de partida ou não tem nada a ver? Bom, na verdade, o ofício pastoral que eu coloquei na minha pesquisa, na verdade, que eu encontrei, né, que eu pesquisei, ele começou na igreja primitiva e nós podemos ver isso nas escrituras, né? Por onde Paulo passava, ele plantava uma igreja e ele sempre deixava presbíteros e diáconos, né? Os presbíteros eram responsáveis, na verdade, tinham a função de ensinar e de disciplinar, e os diáconos ajudavam em outras tarefas eclesiásticas. Com a morte dos apóstolos, no final do primeiro século, então vai surgir esse vácuo na liderança da igreja, e quem vai assumir essa função? Aí começam essas perguntas, né? Quem ficaria com essa responsabilidade de cuidar, ensinar e orientar a comunidade que está crescendo? Surgiu, então, esse grupo denominado os pais da igreja.
E a expressão pai é interessante que ela era geralmente concedida a líderes espirituais, a presbíteros ou bispos, eles eram conhecidos assim. E respondendo à pergunta agora que tu fizesse, eu acho que é necessário trazer esse relato de onde que vem o ofício pastoral, né? Pois aí nós entendemos que os pais da igreja, eles só dão sequência naquilo que já estava sendo feito. E eu vejo que é lógico que aperfeiçoando um pouco mais esse ofício, né? No livro do Franklin Ferreira, História da Igreja, ele vai nos dizer que os pais foram considerados pela tradição cristã como os pastores, teólogos e escritores. O pastor, ele tem essa função de cuidar, de alimentar e de guardar o rebanho, né? Se a gente olhar a palavra no seu sentido original, ele vai ter essa ideia. E isso fica muito claro quando nós lemos a história dos pais da igreja. Era o que eles estavam fazendo nesse começo, né? E daí eu acho que perguntou se o que nós vivemos hoje como pastores é um reflexo disso que a gente tinha lá como os pais, né? Eu vejo que a ideia do pastor é a gente estar dando sequência naquilo que começou na igreja primitiva, passando pelos pais, passando por essa história toda. É lógico que hoje eu vejo um pouco de diferença, né, no trato, como é feito, como é praticado esse ofício pastoral, mas a ideia dos pais da igreja era bem essa, uma linha bem pastoral, de cuidar, né, de guardar o rebanho e estar também produzindo teologia, né? Eles estavam produzindo também nesse tempo. Legal, você tocou no ponto aí sobre o significado original das palavras em grego, né? Que pode ser, que normalmente são traduzidas em português para pastor, né? Em geral, presbítero ou bispo, né? E que essa palavra, no geral, tinha um sentido de alguém que era responsável pelo cuidado da comunidade, né? Então, por que você acha que a gente precisa, ou você acha não, né? Por que você entende que a Bíblia ensina, né? Mas a sua opinião também é importante. Por que você acha que a gente precisa de teologia para cuidar das pessoas? E não, por que não seria necessário só estudar um pouquinho de psicologia, comportamento humano? Já não seria o suficiente para cuidar das pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que o homem precisa ser tratado do seu maior problema. O maior problema do homem é o pecado, né? Pois ele é o responsável por todos os outros problemas que o homem tem, que o homem carrega, né? Não desmerecendo o trabalho da psicologia, o trabalho dessa parte de aconselhamento também, mas eu vejo que é a teologia que vai nos ajudar a tratar o maior problema do homem. Então, por isso, a necessidade do pastor ele ter essa formação teológica, porque é através dessa formação que ele vai ter as ferramentas, né, através das escrituras, para tratar desse problema que, no meu ver, é o maior do ser humano. Excelente. Curtinho, assim. O Júnior, não, tá ótimo. Essa visão do problema do homem ser o pecado é de fato a mais correta e é bom a gente não sambar muito, que senão a gente vai ter pano para manga aqui e não vai acabar nunca. Mas você acredita que um bom teólogo, um bom expositor da Bíblia, um bom pregador, um pastor que se atém mais a expor as escrituras, ele de alguma forma tem menos problemas na sua congregação, a partir da ideia de que a teologia contribui para que o homem perceba que o causador de todo o mal é o seu próprio pecado? Sim, eu acredito, essa é uma verdade que eu acredito muito. Quanto mais o contato com essa verdade bíblica, quanto mais instruída a igreja, mais catequizada, né? Quanto mais a igreja entende a realidade do ser humano, a necessidade de Cristo, eu vejo que a probabilidade da gente ter problemas vai diminuir. Isso, para mim, é bem real. Eu acredito nessa possibilidade.
E pastor coach, você gosta? Deixa eles lá. O mais louco desses dois contrastes aí é que o pastor que ensina uma boa teologia, né? Que ensina bastante teologia, como o Martim Lutero vai dizer que fica martelando o evangelho, né? Na cabeça da igreja, ele consegue dar uma visão mais realista da realidade, né? Do ser humano. Como eu sempre digo, né? Que Jesus nivela o ser humano por baixo, né? Porque todo mundo é pecador. Nivela por cima porque a graça coloca, né? Quando os homens que creem nele não tem diferença não importa se é branco, se é negro, se é mulher, se é homem. E aí, já por um outro lado, o pastor que é mais humanista, que é o caso do coach, ele, né, eu vou usar o termo aqui pejorativo do marxismo para religião, ele cria uma religião que de fato é o ópio, né? Porque esconde a realidade do coração humano, esconde a realidade de que o ser humano, todos são pecadores, né? E aí o cara acaba acreditando principalmente nele mesmo, né? Que é o erro que a Bíblia nos aponta, que é uma coisa perigosa, né? Que é confiar no próprio coração e que o coração é enganoso. Então, fica o contraste aí para a gente perceber como uma boa teologia é realista quanto à visão do ser humano. É boa também, porque Deus ama o ser humano e tal, criou a sua imagem e semelhança, mas a visão do coach ignora o pecado, né? Uhum. Eu vejo que a psicologia ela tem as suas ferramentas, ela tem o seu valor, né? E ela ajuda bastante, né? Em alguns casos ela ajuda mesmo, mas eu vejo como um remédio apenas, sabe? A cura realmente total para o ser humano, a gente sabe que é o Evangelho, a cura total é entender essa nossa necessidade de Cristo. Eu vejo como ferramentas, não como a solução do problema do homem. O grande problema é isso, é quando a gente começa a distorcer, né? Quando a gente começa a inverter esses papéis, achando que a psicologia é a salvação do ser humano, ela que vai salvar, né? E enquanto quem salva realmente, o que vai mudar o ser humano é o Evangelho, é Cristo. Então é só esse cuidado que a gente tem que ter, o que eu vejo. Ô Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica sobre o pastoreio e o preparo do pastor para o ministério. Além da teologia, se nós encaramos aqui a teologia como de fato a maior ferramenta, e não só a maior, mas obrigatoriamente ferramenta do pastor, como você enxerga essas outras ferramentas? Não só como a psicologia, mas nós temos dentro do aconselhamento e até dentro do próprio desenvolvimento da vida da igreja, outras ciências, né, como a gestão. Tem gente que faz gestão financeira para cuidar de igreja, tem gente que faz gestão de trabalhos sociais, tem gente que faz inúmeras outras ciências para o desenvolvimento do ministério pastoral. Como você enxerga isso, se é de maneira boa ou ruim, e por quê? Assim, é claro que a sua pesquisa ela é muito focada para teologia histórica, né? E como o termo se desenvolve no decorrer da teologia histórica. Você trata ali um pouco sobre a patrística, depois Idade Média, e vem evoluindo com essa ideia. Os seus referenciais principais, que é o Ekman e o Kevin Van Husel, são ótimos, mas quando a gente traz isso para hoje, naquela época eles não pensavam como os pastores de hoje pensam, né? E talvez não tinham as dificuldades que nós temos. Não que eles não tinham dificuldades, as dificuldades deles eram outras. E eles se preparavam em outras ciências, né? Eles se preparavam mais na filosofia, na matemática, na astrologia e tudo mais, e hoje não. Hoje os pastores são muito mais humanistas em questão de ciências humanas, né? Então, sociologia, psicologia, filosofia também, mas não tanto. O Lucas está levantando a bandeira aí, tentando puxar para o lado dele. Mas também na área da linguística,
né, literatura, letras e tudo mais. Como que você vê isso? Como você vê essa diferença do preparo do pastor naquela época e o preparo do pastor hoje? Como ele lidar com essas ciências que ajudam ou não no seu ministério, né, que são tão diferentes? Você quis dizer astronomia, né? Você falou astrologia. É astronomia. Astrologia. Astrologia é signo, mano. Astrologia é que eu sou de Leão. Leão de Judá, né? Eu sou de Leão de Judá, de Cordeiro. Bom, respondendo a pergunta do Gersinho, eu particularmente entendo que a teologia ela tem um papel principal na vida do pastor, né? A pregação também é a nossa tarefa principal, eu vejo. Então, o nosso foco, todo o nosso esforço maior, ele deve estar voltado para isso. Mas também, perdão, nós vivemos numa realidade diferente. Há outras ciências, há outras coisas a serem estudadas, né? E eu vejo que a gente tem que ser um pouco generalista aí também, né? A gente estudou um pouco, lemos um pouco sobre isso no Pastor como Teólogo Público, essa ideia de conhecer um pouquinho de cada assunto, não ser o nosso foco principal, mas a gente entender isso, né? Então, primeiro, o pastor hoje também tem muito mais funções do que antes, né? Principalmente quando tu está começando um trabalho. Então eu vejo que vou pegar um exemplo, a gente lá na Igreja Batista do Ipiranga está fazendo louvor, às vezes está atendendo na porta, às vezes está cuidando do slide, às vezes está cuidando da parte administrativa. Então, quando não se tem muita mão de obra, quando não se tem muitas pessoas para ajudar, a gente é obrigado a fazer essas outras funções. Mas eu vejo que a parte principal nossa, primordial, é o cuidado com a pregação, sabe? Estudar teologia, tipo, gastar o tempo realmente nisso necessário. E quando a igreja vai crescendo, buscar no meio da igreja as pessoas com aptidões para fazer esses outros serviços, né? Não centralizar tudo na figura do pastor, porque senão essa parte que é o cuidado, que é o primordial que a gente tem que ter, que é a pregação e esse cuidado com a teologia, ele vai ficando secundário, e tu acaba não tendo mais tempo para preparar o teu sermão, vai fazendo as coisas em cima da hora. Então eu vejo que a tarefa principal nossa é a pregação, mas a gente tem que estar antenado nessas outras coisas, ser generalista. Essa seria a palavra aí. A ideia do pastor como generalista, né, eu acho legal, porque o crente, mesmo que você institua uma igreja saudável, o fiel, o cristão, ele sempre vai ter o pastor como uma referência. E ele costuma fazer perguntas sobre qualquer coisa, né? E você precisa ter uma noção do que está acontecendo no mundo, uma noção cristã, né, dessas coisas, né? Da atualidade, das ciências. Não ser um completo desinformado. O pastor não pode ser um completo desinformado, um completo leigo em tudo. Ele tem que saber algumas coisas para dar uma direção. Ele não precisa ser especialista, ele não precisa saber sobre biologia, sobre psicologia nas minúcias, mas ele precisa ter uma noção das coisas, porque também não só a igreja espera dele, como o próprio mundo, né, muitas vezes vai fazer perguntas, né? Hoje, como a gente tem uma mídia assim com muitos canais, então o pastor hoje em dia é chamado para dar entrevista sobre assuntos da vida, então a gente precisa estar preparado de alguma forma sobre esses assuntos, né? Eu acho que a realidade que a gente está vivendo hoje também, né, a pandemia também, ela mostrou que a gente precisa também entender um pouco de tecnologia também, né? O pastor Rogério pregava no domingo e ele estava falando isso, que agora no seminário vai ter que ter essa matéria sobre tecnologia.
O cara vai Redes ter que sociais, né? conhecer, vai ter que conhecer um pouco, né, de transmissão. Não que vai ter essa matéria, mas eu acho que a gente tem que estar antenado com relação a isso, né? Imagina se a gente está numa igreja onde nós não temos essa mão de obra especializada e num tempo desse cai no nosso colo esse trabalho para fazer. A gente não vai deixar parado o trabalho, né? A gente vai ter que fazer, então tem que conhecer de tudo um pouco. Essa é a realidade. A gente falou aqui, abriu um parênteses aqui sobre a importância dos outros campos de conhecimento, mas vou fazer uma pergunta aqui para a gente dar uma voltada aqui para o nosso tema principal, que é a importância da formação teológica para o pastor, né? E eu queria fazer uma pergunta assim, por que você acha, Giovanni, que as igrejas passaram a ter essa ideia de que a teologia não é importante? O que aconteceu na história do cristianismo para que isso começasse a acontecer? Tipo, o que causou? Tem até aquela frase, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica, que não tem nada a ver com teologia e ministério pastoral, teologia e fé. Não é sobre isso, né? O que aconteceu, então, para que muitos cristãos evangélicos hoje passassem a pensar que a teologia é ruim? Parece que houve essa separação, né, durante a história do cristianismo, da teologia e do cuidado do povo. Como é que você acha que se deu isso daí? Bom, depois da minha pesquisa, eu pude entender alguma coisa, né, sobre o assunto, né? E mais precisamente na história, a gente vai ver que na Idade Média, o Van Hooser vai falar também no seu livro que na Idade Média houve uma mudança na ideia do trabalho pastoral. Isso foi fato, assim. O período medieval ele ajudou bastante nessa área do conhecimento, né? A gente não pode negar isso, mas ele também foi um período onde o pastor teve mais afastado da teologia. Ele praticamente rompeu. E eu vejo que a influência que a gente tem hoje, isso é um entendimento meu de entender essa parte de história, isso vem muito dessa influência que teve na Idade Média também, porque nós somos um cristianismo, um protestantismo no Brasil recente, né? A gente está falando aí de 150, 160 anos aí no máximo que a gente vai ter de protestantismo no Brasil. Então, muito dessa parte da história da igreja, essa parte do pastor ter o acesso à teologia, dele estar ligado, né, com a teologia, dele estar nesse contato direto, a gente não tinha, na verdade. Agora eu vejo que começa a ter um resgate com relação a isso, né? A gente começa a ter mais materiais traduzidos para o português, a gente começa a ter mais acesso às literaturas e a gente começa a ver a importância da teologia, dessa formação teológica, desse contato com a teologia para a prática ministerial. Então, eu vejo que nesse tempo da Idade Média, que a gente vai falar aí de 1000 anos, os dois movimentos ali que influenciaram bastante é o monasticismo, né, e a escolástica. Eu foco um pouco mais na escolástica, que trouxe um crescimento, né, intelectual para o cristianismo também, para essa parte teológica, mas foi um tempo onde teve mais esse afastamento assim do pastor, né? Eu tenho algumas anotações aqui e do Van Hooser, né? Eu vou citar bastante ele. Ele vai dizer que a tendência do ministério pastoral desta época era tornar-se parte do ministério prático. Olha só, não tinha esse envolvimento erudito, esse envolvimento com o estudo, né? Segundo ele, líderes como Gregório I, Bernardo de Claraval e Francisco de Assis haviam treinado seus seguidores para adotar um ministério mendicante e realizar obras. Dessa forma, muitos líderes do passado se viram menos teólogos e mais como assistentes espirituais. Então, eu sei que o Gersinho falou lá no começo da outra pergunta, que quando que começou a ter essa diferença no meio batista, ele entende que foi lá na época da cisão, né, quando teve a separação entre Batista Nacional e Batista Brasileira,
mas eu vejo, num geral, igreja brasileira, no geral, esse reflexo da idade medieval ainda nos nossos dias de hoje. Né? E por quê? Porque eu vejo nós como uma igreja muito recente, uma igreja de 160 anos, e agora a gente começa a ver essa mudança. Eu acho que também que até do livro do Van Hooser, a influência do Charles Finney, né? Essa ideia de que a gente precisa para gerar conversões, gerar crescimento de igreja, são técnicas, né? Técnicas de persuasão, técnicas de emocionalismo, então surge ali o apelo também. Então o pastor passa a ser menos estudioso, porque ele percebe que com um pouquinho mais de impostação de voz, né, de apelar um pouco para a culpa, para o medo, trazia essa ideia. E acho que essa Charles Finney também, e o que veio depois, por causa dele, influenciou bastante também o nosso cristianismo evangélico no Brasil. Assim, eu acho. O que vocês acham? Concorda ou discorda? Eu concordo. Eu acho que, de certa maneira, o pastor não deixa de ser um teórico, ele não deixa de buscar conhecimento, mas ele busca um conhecimento que não o teológico, e às vezes coloca esse conhecimento à frente do conhecimento bíblico, né? Como você mesmo falou sobre o Charles Finney, nós temos muitos exemplos, e hoje em dia também temos exemplos assim, não só que apela para o emocionalismo, mas que apela para um discurso mais social, né, que apela para um discurso politizado. Nós falamos sobre isso no podcast sobre política, né, acaba politizando o discurso religioso simplesmente para que ele tenha o que ele acha, o que ele chama, o que ele entende de ser bem-sucedido, né? Mas de alguma forma ele tem que se esmerar em estudar, em aplicar técnicas e tudo mais. Mas isso, infelizmente, eu acho que acontece até hoje, não só com Charles Finney, mas em outros campos também teóricos que estão influenciando os pastores por aí. Eu acho que até fruto das nossas conversas que eu, o Lucas, o pastor Cláudio e mais o Eliezer, a gente teve a respeito do livro do pastor como teólogo público, uma das coisas que a gente falou é que a igreja ela também precisa entender essa necessidade do pastor ter esse contato com as escrituras, ter esse contato com o estudo, esse contato com a teologia, né? Muitas das vezes a igreja está preocupada em ter um pastor descolado, um pastor que se relaciona bem, um pastor que motiva, um pastor motivacional, e ela não está preocupada com essa ideia do pastor estudar teologia, focar nessa que é a nossa tarefa principal, entendeu? Então acaba que pressionando o pastor nesse sentido. O pastor se sente pressionado e agora? O que eu vou fazer? Pastor, mas o fulano lá faz assim, o outro faz assim, a igreja dele é desse jeito, a igreja... Então, a gente acaba ficando encurralado, né? O que fazer? É lógico, é a primeira experiência com a igreja que eu estou tendo agora de liderança, ajudando no trabalho lá no Ipiranga, então... e logo que a gente começou a ajudar lá, entrou a pandemia. Então, eu não tenho tanta experiência, mas eu acredito que, né, aquele que já tem um tempo já pastoreando uma igreja sabe que essa pressão é grande. Então, eu vejo que a igreja precisa entender isso. E quando a igreja começa a entender isso, começa a ficar melhor para o pastor também. Ele começa a se dedicar mais, entendeu? Ele fica mais focado nessa parte que é de extrema importância para a igreja e para ele também. Galera, vamos começar a partir aqui para o nosso final.
que talvez faça perguntas que, principalmente essa primeira que eu vou fazer aqui, para sintetizar aqui um pouquinho o que a gente falou, e vou citar uma frase que você citou no teu trabalho, que é do Moller Jr., Albert Moller Jr. Por que a vocação pastoral é inerentemente teológica? Ou por que ela é essencialmente teológica? O que você quis dizer? Ou o que você acha que o Moller quis dizer com essa frase? Bom, na verdade, eu vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V dele, né? E já aconselhando também esse livro, Deus Não Está em Silêncio, é o nome do livro dele, um excelente livro. E ele tem um capítulo, o capítulo 7 do livro, ele vai trabalhar bem essa ideia da importância da formação teológica, né? E a resposta dele é a seguinte: o pastor tem de ser aquele que ensina a palavra de Deus e o evangelho. E a ideia de pastorado como um ofício não teológico é inconcebível à luz do Novo Testamento. E aí ele vai citar um monte de referências, como Paulo nas suas cartas pastorais, né? Estimulando, incentivando Timóteo, incentivando Tito, né? Lá em 2 Timóteo 1:13, ele vai estar falando sobre isso: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo, ele quer dizer que Timóteo deveria ser um mestre, né? Ser um mestre de outros que também ensinariam. Essa era a ideia que Paulo queria passar para Timóteo, e ele está dizendo também que o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, 2 Timóteo 2:2. Né? E ao contrário de hoje, aí eu pego uma citação do Piper e do Carson, ele vai dizer o seguinte: ao contrário do que se vê hoje, o trabalho do pastor continua sendo o mesmo. Ele consiste em estudar a Bíblia, meditar muito sobre o que ela quer dizer realmente e depois se dedicar para torná-la compreensível, atraente e convincente ao seu povo. Então, eu vejo que essa parte da teologia, a teologia é importantíssima nesse papel, né? Então, não tem como o pastor seguir na sua missão, seguir no seu ofício, sem ele ter esse contato com a teologia. Para terminar, então, aqui, o que seria essa formação teológica? Qual que é esse processo que precisa se dar? Eu sei que é uma pergunta, mas assim, o que você acha que... como que você acha que acontece isso? Nós todos aqui fizemos faculdade. Você acha que essa é a academia que dá essa formação teológica? Ou a gente precisa voltar um pouquinho mais para os seminários, assim, que é uma coisa mais... vou usar a palavra aqui, era mais espiritual, digamos assim, era mais ministerial, né? Era mais ministerial. Daí, sei lá, quiser aproveitar para dar uma definição do que é teologia, tipo, por que tem a ver, né, teologia com pastor aí? Talvez eu tenha feito pergunta demais. Não, eu acho que assim, a formação teológica é tudo aquilo que adquirimos de conhecimento na nossa caminhada cristã. Essa é a ideia que eu tive depois da pesquisa, né? Como diz o R.C. Sproul, somos todos teólogos, né? Agora podemos ser bons teólogos ou maus teólogos, né? Essa é a ideia. E eu não acredito que somente a academia possa dar essa formação para a gente teológica, né? Ou somente o seminário também ele possa dar essa formação para o pastor. Os pais da igreja, eles são um exemplo para nós com relação a isso. Eles não tinham seminários, né? Não tinha essa parte acadêmica, mas eles eram fiéis àquilo que foram ensinados. E vejo que aqui está uma diferença neles, né? A preocupação deles, o entendimento que eu tive depois da pesquisa, eles queriam se manter fiéis ao que lhes foi ensinado, né? Pelos apóstolos com base nas escrituras. Então, eles não queriam fugir daquilo que foi ensinado.
Então, lembra que lá no começo eu falei que os pais eles só estavam dando continuidade, né, naquilo que eles aprenderam dos apóstolos, e a teologia também em si era isso. Aquilo que eles aprenderam baseado nas escrituras, eles estavam dando sequência naquilo, eles estavam apenas retransmitindo e se certificando que aquilo não seria mudado, né? Que daí depois começou as perseguições, começaram as lutas em cima da igreja, e a ideia deles era isso: eu vou proteger o rebanho, eu vou ensinar o rebanho, eu vou guardar o povo desses outros pensamentos que estão girando por aí, contrário ao cristianismo. A ideia de teologia, né, nós entendemos que é o estudo de Deus, né? Então eu vejo que a importância dessa teologia, o que as escrituras estão falando para a gente? A escritura está falando de Deus, né? A escritura está falando da sua criação, a escritura está falando da queda do homem, está falando de como que nós temos esse acesso de volta a Deus, né? E eu vejo que esse meu estudo mais aprofundado das escrituras, esse estudo teológico, ele começa a me dar mais bagagem, começa a me dar mais conhecimento para a gente passar isso para o povo. Eu sou grato a Deus, aqui um testemunho meu, né? De 4 anos para cá, esse acesso que eu tive às escrituras, essa minha busca que eu tive, esse conhecimento que eu tive, ele me trouxe uma clareza tão grande do Evangelho, que hoje eu consigo sintetizar o Evangelho, eu consigo entender o que ele é, sabe? Esses dias eu estava fazendo o trajeto que eu faço de bicicleta até a igreja, já para treinar um pouquinho, né? Tentar baixar um pouco aí as calorias da pandemia. E eu estava falando assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque desses 4 anos para cá o Senhor me deu essa oportunidade e tudo parece tão claro na minha mente. Sabe? Eu entendo quem é o Criador, eu entendo que o homem é pecador, ele caiu, eu entendo que há uma necessidade de Cristo e eu entendo que tudo no final vai ser restaurado, né? As coisas vão ser restauradas, há um novo céu, há uma nova terra, e isso eu não tinha antes. Isso eu não tinha. Eu tinha algo muito superficial, sabe? Eu tinha pouco conhecimento. Eu falando aqui parece ser simples, né? Mas não é simples, é algo que eu não tinha, eu não fazia nem ideia do que era criação, queda, redenção e consumação. E de 4 anos para cá, o Senhor me deu essa oportunidade e abriu meu entendimento. Então, eu vejo que um pastor, imagina, eu tinha isso, né? Eu não conhecia essa verdade dessa forma. Imagina quantos no nosso meio, quantos nas nossas igrejas não tem esse conhecimento. Então, por isso a importância de um pastor ser bem preparado. Eu vejo que hoje também o cara precisa fazer o seminário. Eu vejo que algumas denominações, algumas convenções, elas pedem um tempo X, né, de horas para fazer o concílio, tal, para participar do concílio. Eu vejo que isso é importante, mas eu não vejo que isso é a tarefa principal, porque a gente também tem teologia hoje aí dando de graça praticamente, né? O cara faz teologia em qualquer canto, a gente faz. Então tem que ter um cuidado com relação a isso. Eu acho que tem que ver, tu tens esse tempo, mas vem cá, vamos sentar, como que é a tua teologia, sabe? E outras convenções que não têm essa ideia de ter esse tempo, de ter essas horas para se comprovar, eu acho que precisa ter essa conversa, sabe? O que tu conhece, o que tu entende, medir, né? Então, por isso que eu vejo que a formação teológica, ela não precisa ser acadêmica, não precisa ser num seminário. É aquilo que a gente aprende na nossa caminhada cristã, mas com profundidade. E os pais da igreja, eles nos mostram isso. Eles não tinham academia, não tinham seminários, mas eles eram profundos, né? Irineu de Leão, eles eram profundos, eles meditavam profundamente nas escrituras. Eles sabiam do que eles estavam falando.
Giovanni, queria te fazer duas perguntas. Aproveitar aqui que está desenrolando bem, né? Você usa o texto de Efésios 4 na introdução da tua pesquisa, né? E ali há uma discussão teológica, para mim, resolvida, mas para muitos não. Se o pastor é mestre e se o mestre é pastor, ou se são duas coisas diferentes. Bom, assim, ó, eu li um livro do Piper e do J. Carson, que ele vai falar, né, o pastor como mestre e o mestre como pastor. E na fala do Piper eu vejo ele buscando essa questão do equilíbrio, sabe? Ele era um cara que era muito focado em um só aspecto, e depois ele buscou essa questão do equilíbrio. A gente sabe que o texto ali, algumas linhas de pensamento, como você falou, realmente há um pensa que é só pastor e não é mestre. O mestre é a questão, aquele que ensina. Eu, no meu ponto de vista, analisando a função do pastor, analisando esse ofício pastoral e tudo aquilo que eu vi dentro dessa pesquisa e do começo da igreja, da igreja primitiva e também dos pais, eu vejo que o pastor ele tem que ser mestre também. Ele tem que, né, ele tem que saber ensinar, ele tem que ser profundo naquilo que ele está falando. Então, se tu não é apto a ensinar, a gente já começa, né, já começa por aí. A gente tem que ser apto a ensinar. Então, eu vejo que aquela parte dos mestres ali também serve para a gente como pastor. É lógico que a gente vai ter uns pontos fora da curva, né? Eu não vou chegar, eu sei que eu não vou chegar na grandeza de um Russell Shedd, né? Eu sei que eu não vou chegar, né, um teólogo agora mais do nosso tempo aí, um Jonas Madureira, essa galera aí é fera demais. Eu sei que eu vou ter que, de repente, eu vou, como o Jonas diz, eu vou passar dessa vida para outra e não vou chegar no nível desses caras, mas eu vou buscar isso. Isso é algo que eu quero, sabe? O pessoal sempre perguntava para mim assim, e daí? Sempre pergunta, né? E daí? Quando que tu vai passar pelo concílio? Quando tu vai ser conciliado? Eu falo assim, cara, o meu desejo maior é estar pronto. Esse é o meu desejo, para servir a igreja. Eu não estou preocupado com o tempo. Eu quero estar pronto, apto a ensinar. Sabe? Ser claro, de tu pregar e tu chegar no final do culto e tu conversar com um irmão da igreja, ele falar assim, pastor, como foi claro? Como eu entendi? E tu chegar na outra semana e ele falar assim, nossa, como fez diferença realmente aquela palavra na minha vida? Eu enxergava de uma forma, hoje eu enxergo de outra. Então, esse é o meu desejo, é ser claro nesse comunicar o evangelho, é ser claro nessa comunicação. Então, eu vejo que eu preciso me aprofundar mais, sempre se aprofundando, e o mestre faz isso, né? Eu vejo que o mestre tem esse papel. Não sei se te respondi. Não, excelente. Isso demonstra, acima de tudo, a maturidade na sua vocação, né? É até bom ouvir isso de você, né? Não só um irmão, mas um parceiro aí na vocação, no chamado pastoral, porque de fato isso é muito importante. Qual você acha o papel da igreja local, tá? A igreja que tem cada uma no seu bairro, a igreja local, no preparo do vocacionado. Porque assim, a gente sabe, eu e o Lucas, a gente fomos enviados para o seminário da mesma igreja, a Igreja Batista aqui em Vila Brasilândia, em São Paulo. Então tem toda a responsabilidade da igreja local, dos pastores, dos líderes de ministérios. Qual você acha que é o papel da igreja local no preparo no preparo, antes de tudo, do vocacionado? Porque já vou justificar, porque dentro desse tema, algumas pessoas acham que o preparo se dá apenas no seminário ou apenas na faculdade. E quando não, né? A igreja tem responsabilidade nisso. Como você vê essa questão? Eu vejo que a igreja local é a nossa escola, é o nosso aprendizado, né?
pastor Rogério, quando ele ofereceu a oportunidade para a gente trabalhar com os jovens, ele falou assim, todo pastor tem que começar pelos jovens, tal. E eu confesso que eu não tinha muito desejo de trabalhar com os jovens, não. Essa não era a minha ideia, né? Mas ele falou, cara, todo pastor começa pelo jovem, e eu fui nessa dele, né? E assumimos o trabalho ali com os jovens, e eu vejo o quanto eu cresci, sabe? O quanto eu cresci já nesse pastoreio já dos jovens ali. Me ensinaram bastante. Eu tive que correr atrás de muitas coisas. Eu tive que ser generalista também. Então, esse papel da igreja local, essa cobrança, esse anseio que eles têm também, sabe? Essa importância que eles dão para ti, o olhar que eles têm também, o cuidado que a igreja local tem. Nossa, sou grato a Deus porque eu realmente ganhei um presente, né? Eu ganhei uma dádiva. Eu conversando com um amigo meu, pastor Aender, que é capelão do seminário Martin Butzer, na época que eu aceitei o convite para trabalhar na igreja, e eu tinha outros caminhos para seguir, e ele conversando comigo, ele falou assim, Giovanni, o que tu estás ganhando é um presente, é uma dádiva. Eu até hoje, cara, sou 10 anos pastor, na época que ele falou, né? 10 anos nessa função, e a minha igreja não tem condições de me sustentar. E tu está ganhando uma igreja, né, um presente da igreja onde ela vai te sustentar para ti só estudar. E eu conversava isso esses dias com o pastor Rogério e falei assim, nossa, que gratidão que eu tenho a Deus pela igreja que eu congrego, a igreja que eu sirvo, por ela enxergar isso na gente, sabe? Ela abraçar esse projeto. Então eu vejo assim, a igreja, ela é esse campo de treinamento. Eu vejo que é muito importante. A gente já está nessa função pastoral, né? Não já dirigindo a igreja, mas sendo auxiliar. Trabalhei com louvor, trabalhei com jovens, ali eu aprendi bastante, porque às vezes o cara vai, eu acho que o Giovanni tem aptidão, eu acho que o Lucas tem aptidão, tal, vamos investir nele e vamos mandar ele para um seminário. Aí ele vai para o seminário, fica 4 anos lá, né, no seminário, fica 3, 4 anos, o cara volta e essa vivência com a igreja, sabe? Ele está se enchendo de bastante teoria lá, ganha bastante conhecimento, mas quando chega nessa parte prática, então eu vejo essa proposta também que tem hoje de seminários, de se trabalha um pouco à distância, vai lá e faz um encontro semestral. Eu acho isso bem, bem importante, porque tu está vivendo no teu dia a dia com a igreja e tu vai lá, se capacita, pega mais essa parte, né, mais esse material, mais esse conteúdo, e tu vem e trabalha com a igreja. Então eu vejo essa parte importante, esse campo de trabalho, e essa visão da igreja também de entender que no meio de nós existem homens, né, vocacionados, pessoas vocacionadas para esse trabalho, e é necessário a gente investir nessas pessoas. E eu não tenho o que reclamar da minha igreja com relação a isso. Eles fizeram esse papel e me ajudaram bastante nesse processo aí. Giovanni, estamos quase acabando aqui. Além do livro Deus Não Está em Silêncio, qual que é o nome do autor? É o Albert Mohler. O Mohler, né? Além desse livro, você tem algum outro livro que você quer indicar relacionado ao tema? Olha, o pastor como teólogo público, né? É o que eu li bastante, tirei muita coisa dele também. Tirei bastante coisa do Franklin Ferreira também, falando da história da igreja. Eu acho importante. Eu vejo que nós precisamos resgatar bastante coisa da história da igreja. É isso que falta para a gente. A nossa memória é muito recente, né? Nós não temos memória do passado. Então, quando tu começa a olhar a história da igreja, tu vê a grandeza que é, os documentos, né? Eu fui conhecer esses documentos maravilhosos, como Credo Apostólico, como os catecismos, como prestar um pouco de mais atenção nos 10 mandamentos, na oração do Pai Nosso. Então, tudo isso depois que eu comecei a ter esse contato a mais com o ensino, esse contato a mais com o estudo.
Então, eu aconselho esses 3 livros aí. O Pastor também como mestre, e o mestre também como pastor, do Piper e do D.A. Carson. É um livro bem legal para a gente ver essa ideia, né? O Carson, alguém mais erudito, né? E entendendo essa necessidade de ser mais pastoral também, e o Piper também trabalhando o contrário, né? Então, eu acho isso legal. E o Van Hooser tem uma citação dele bem interessante, que eu não coloquei no trabalho, mas que ele vê um desperdício, isso eu estou parafraseando aqui ele, né? Ele vê um desperdício aquele que se importa apenas com a erudição, apenas com o estudo teológico e não utiliza isso na vida da igreja, não utiliza isso no pastoreio. Então fica a dica, né? Não que a gente não possa ter essa pessoa mais focada, mas eu vejo que um tem que estar pensando, poxa, eu quero ser erudito, mas eu quero servir também a igreja com esse conhecimento que eu tenho. Eu acho isso importante também. Bem legal, Giovanni. Quer deixar aí suas redes sociais, fazer propaganda de algum projeto da igreja? Bom, cara, quem quiser me seguir aí, né? Eu não sou muito das redes sociais, mas eu estou começando a escrever alguma coisinha lá, estou começando a escrever alguns textos. Postar uns versículos. Mas é Giovanni. Postar uns versículos, né? Começa postando os versículos, aí o cara vai praticando, né? Mas é Giovanni Cascais, é o meu Instagram. Pode me seguir lá. Hoje eu tô concentrando as minhas postagens mais no Instagram também, utilizo um pouco o Facebook. E de trabalho, no momento, nada, né? Que a gente tem aí para... Quem sabe futuramente o Senhor nos abençoe, nos dê graça e a gente consiga produzir alguma coisa, alguns projetos também. Mas me segue, né, Lucas? Me segue lá no Instagram, que se tiver novidade, vai... Acompanha meu trabalho. Olha o blogueirinho aí, já não gosta de redes sociais, mas já está fazendo propaganda. Então é isso aí, galera. Termina aqui o nosso segundo convidado anônimo, que é a ideia desse quadro aqui, desse programa, é chamar outros teólogos anônimos para poder edificar aí a vida de quem está ouvindo e não ficar limitado aqui só às burrices que os 4 teólogos anônimos falam, vai trazer um pouquinho de coisa boa de fora. Então agradeço aí a presença do Giovanni. Quer dar um tchauzinho aí para a galera? Valeu, gente. Um abraço. Escuta o pessoal aí. Valeu. Gersinho, quer dar um tchau aí também? Eu queria só agradecer a presença do Giovanni. Foi muito bom o nosso bate-papo. E é bom conhecer homens de Deus comprometidos principalmente com a tua palavra. Isso nos edifica, nos fortalece e fortalece a nossa fé. Foi um prazer. Então é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, @teólogosanônimos. Esse episódio também vai ter os livrinhos indicados lá na nossa página de livros indicados. Se inscreve no canal do YouTube. Aí a titia, a vovó que está ouvindo pelo YouTube. Beijo, mãe. Dá um joinha aí. E compartilha com seus amigos. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou.